para que o padre falasse sobre o que está acontecendo na Nicarágua, a perseguição e prisão de padres católicos e freiras na Nicarágua. Ah, é? É triste. Toda ditadura, e aqui eu não quero entrar diretamente na política partidária, mas não tem como a igreja não ser política. E eu sou um cara político, no bom sentido da palavra, no sentido de formar opinião. E nós não podemos aceitar qualquer ditadura. E o que está acontecendo lá é um absurdo. É uma ditadura onde, só para você ter uma noção, há 15 dias atrás foi fechada todas as rádios católicas da Nicarágua. Agora, semana passada, o bispo ficou preso dentro da sua casa, sem poder exercer o ministério. E os padres estão sendo, na Nigéria também, sendo raptados, alguns mortos e alguns desaparecidos. Por que medo de... Porque a igreja forma consciência, né? A igreja, ela dá esperança, forma resistência à ditadura. Nos dias de hoje, então, ainda existe esse tipo de perseguição? Existe. No Brasil nós estamos vivendo. No Brasil também? No Brasil estamos vivendo. Estamos vivendo porque nós, como igreja, nós temos um papel muito grande, que é volto a dizer, o papel de formar consciência, dar esperança, e um povo que é firme na fé é difícil de manipular. É igual a educação. Por que os governantes não querem investir na educação? Porque é mais fácil manipular um povo burro, analfabeto. Da mesma lógica que eu sei que muitos professores e educadores vão concordar comigo do que eu estou dizendo, vale para a religião. Por que não se quer um povo sadio espiritualmente? Porque o diabo não quer. O diabo, o espírito do mal, não quer que o povo reze e que o povo seja família. Então fica infiltrando todo tipo de maldade, de contravalores. Você falou no diabo, nesse poder maligno. Eu queria entender, para a Igreja Católica, na tua opinião, o quanto os problemas do mundo são do demônio e o quanto é a gente que atrai os problemas para a gente. Todos os problemas são do demônio. São malignos. Com a permissão do ser humano. É aí que está o problema. O que eu vou te dizer? Ao falar essa frase, eu posso ser mal interpretado. Que automaticamente o que poderia se entender? Está tirando a culpa do assassino. A culpa do assassino. Não, não é isso. O mundo está sob o jugo do inimigo. Isso diz a primeira carta de São João. E lembra que eu falei que o diabo não pode atingir a Deus, atinge o ser humano? Exato. Então, Jesus já é vitorioso. Então, a vitória já está conquistada. Então, o diabo já foi amarrado, usando uma palavra de São Agostinho, já foi amarrado no pé da cruz. É igual um cachorro. Se você tem um cachorro, um pitbull, que eu morro de medo, não gosto, tem trauma. Quando você entra na casa, ele está amarrado, ele vai te morder? Não. Não. Só se você for... até onde ele alcança. Até onde ele alcança. O diabo está amarrado. Então ele não nos ataca... precisa se aproximar dele. Se aproximar. Pô, essa metáfora é muito boa. Metáfora... Ele está amarrado, só que se a gente dá brecha, se a gente abre, chega perto dele, ele consegue atacar a gente. Isso é Santo Agostinho. Ah, é? É, grande Santo Agostinho. Mas, nesse aspecto, as questões do mundo são as seguintes. Nós vivemos uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Isso existe. Agora, nesse momento, está acontecendo essa batalha espiritual pela nossa alma. Pela nossa alma. Não, claro. O ser humano, o diabo, ele quer tirar a liberdade, tirar o consentimento, tirar o fervor, tirar a esperança. Então ele age dentro de nós. E de contrapartida, essa vitória de Deus é algo que nós só precisaríamos trazer para a nossa vida. Mas respondendo à tua pergunta, os problemas de hoje é mau uso da liberdade humana. Então, o ser humano, Deus deu ao ser humano algo que acho que Deus nem tinha consciência do que ele estava dando, que é a liberdade. O livre-arbítrio. Mas ele respeita tanto que ele não mexe. Tanto que onde que Deus não mexe, não viola nosso livre-arbítrio
e a nossa consciência. É Certo. impressionante. Ele não entra, porque é liberdade. E Deus respeita isso. Porém, o ser humano, nesse mau uso da liberdade, é que faz as monstruosidades da guerra, Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Não precisamos ir tão longe da Ucrânia, do que estamos falando, da Nicarágua. É Nicarágua, né? Do que estamos falando da Nigéria e o que estamos falando no Brasil, né? Uma lei que instiga ao aborto. Eu respeito a tua opinião, estou falando a minha. Porque eu acho que a gente tem que respeitar o que o outro pensa. Mas eu não posso admitir alguém que seja favorável ao aborto. Então, isso é diabólico. Porque você está tirando a vida de uma criança que não tem como se defender. E por mais que a mulher vai dizer, e respeito todo o alcance das mulheres, o direito das mulheres, mas a vida é um dom de Deus, do nascimento à morte. Então nós vivemos uma batalha espiritual. Claro que o diabo se manifesta quando ele quer. Por exemplo, existem casos que existem possessões, que aí é preciso um exorcismo. Até eu escrevi um livro, Batalha Espiritual, que é um texto clássico, já foi escrito em 1500. Eu só coloquei os dados atuais. Eu mesmo já presenciei exorcismo, mas é um caso excepcional de possessão, que é onde o inimigo entra e ele toma as faculdades mentais, a liberdade, e ele desfigura a pessoa. Você já viu isso? Já vi. A pessoa tem outra feição, E outra já tentei voz. fazer exorcismo e também não deu certo. Como assim não deu certo? A Porque pessoa, ela estava possessa. E aí tem todo um ritual, né? Porque na verdade, assim, um padre não escolhe ser. Ele pode ser exorcista, mas ele precisa ter nomeação do bispo para ser exorcista. É uma especialização, digamos assim? É uma unção. Tá. Eu prefiro. É uma especialização que a pessoa estuda. Estuda o rito, estuda as fórmulas. Só que é mais do que isso, é uma vocação. Porque, por exemplo, claro que tudo que eu estou falando de exorcismo agora, o pessoal deve estar pensando naquele filme O Exorcista. Exato, O Bebê de Rosemary. Tem essas imagens na minha cabeça, né? É um pouco parecido. Rodando a cabeça, andando de trás para frente. É um né? pouco parecido. Um filme. Deus me livre, cara. Deus... Né, Lene? Já pensou? Você é doido. Um filme que eu recomendo, assim, que representa muito da realidade, é O Ritual. É um filme... Cara, eu acho que eu vi esse filme. É um na floresta? Não, é um padre lá da Itália. É um padre da Itália. Tem um que é o ritual. É o ritual, acho que é que vão os amigos pra floresta e tem uma seita meio demoníaca lá. Não, esse eu não vi. Esse não é. Eu não vejo filme esse? de terror. Esse filme ritual, acho que é aquele com o mesmo ator que fez o Hannibal. Exatamente. Eu esqueci o Dá nome uma dele olhada agora. depois aí na internet. Esse eu indico Como que é ele o representa muito bem o que é o ritual. Mas é assim, um padre normal, vamos Tá. dizer. Que nunca fez um exorcismo. Para ser exorcista. Ah, tá. Aí você estuda, então por isso que eu te falei, a preparação. Aí você faz uma preparação e começa a desenvolver com outro padre que já foi exorcista. Aí o bispo te nomeia. Ele nomeia um padre. Então ele é nomeado para ser exorcista. Entendi. Esse padre tem que estar muito em dia com a sua confissão, muito em dia, como todo padre, né? Mas às vezes a gente dá uma pisadinha na bola, Esse né? tem que ser mais. Mais ainda. É como se fosse. Se a gente colocar uma metáfora de batalha, ele tem que estar com a armadura toda completa nele. Exato. Por quê? Porque quando vai fazer o exorcismo, o diabo mostra. Ele fala: você não confessou. Eu sei dos teus pecados. Você fez a eu tal sei coisa, disso. tal dia. Então, inclusive, teve um curso recentemente em Roma para os padres exorcistas. Eu não fiz, mas eu sei quem foi. Então, toda a diocese, então nós estamos em São Paulo. Então, Dom Odilo, que é o cardeal aqui, deve ter nomeado 1 ou 2 padres, acredito que pelo número, mais que um padre exorcista. Eu sou de Curitiba. Lá nós temos 2 padres nomeados exorcistas. Então, quando a gente fala dessa possessão,
Por exemplo, aconteceu comigo. Eu estava... Quantos anos você tinha? Não faz muito não faz tempo, muito não. No máximo uns 7 anos Tá. atrás. Eu estava com a bênção com o Santíssimo. O que é bênção com o Santíssimo? Para quem pode ser que esteja nos escutando. Nós acreditamos, católicos, que, diferentemente dos luteranos, os luteranos fazem até a ceia do pão. Sim. Mas eles acreditam na presença real de Jesus naquela hora. Terminada aquela ceia, os evangélicos também, aquele pão já não é mais Jesus, é só durante. Entendi. Nós da Igreja Católica, desde o Concílio de Trento, quando eu falo concílio, quer dizer, quando foi tornado regra, mas isso desde Nosso Senhor Jesus Cristo, na instituição da Eucaristia. Nós acreditamos na Eucaristia durante e depois. Então, durante a missa, as hóstias são consagradas. Estou falando difícil demais? Não. Tá, eu tenho que perguntar para o Paquito, que não manja nada. Não, tô tá entendendo? Tá, porque eu não quero usar termos teológicos, técnicos, né? Na hora da consagração, o padre faz a imposição das mãos e consagra o pão. Para nós vira carne de Jesus, o vinho vira sangue de Jesus. É consumido na mesa, é consumido na Assembleia, mas tem as sobras. Fora da Igreja Católica, existe a ceia, mas aquela sobra não contém mais a presença real de Jesus. Para nós temos. Então ela vai para o sacrário. Toda igreja tem aquele sacrário, onde tem aquela luzinha vermelha que fica acesa. Sacrário, tabernáculo e tal. O que é a adoração do Santíssimo? Nós pegamos a hóstia maior, colocamos numa custódia. Eu nunca entendi porque o padre tinha uma hóstia grande, até ficava dando mais um. Por que o padre tem aquela hóstia grande e a gente porque não ele tem direito, porque ele é guloso, né? Ele é guloso. Não. Aquele é para fracionar e para mostrar. Tá. Mas uma hóstia parecida com aquela é colocada num ostensório. Ostensório é ostensório, ostentar, no bom sentido da palavra. É que tipo não é... uma cruz dourada que ela fica no meio, isso, eu já vi. que é usado para uma continuidade, um desdobramento da missa, que é a adoração de Jesus eucarístico. Tá. Então, a gente faz muitas celebrações com isso. Eu, toda quinta-feira à noite, toda quinta, às 19 horas, eu faço uma adoração, milhares de pessoas, né? Pelo YouTube, inclusive. Mas, naquele dia eu estava e passei. Quando eu passei, a moça fez... Eu escutei, voltei. Lene, aí... mulher faz um negócio desse, eu já tô a uma Não quadra de distância. Vixe. Aí eu voltei, e era um dia que era de cura e libertação, muito forte, batendo nessa cura e libertação. Libertação do maligno, libertação dos pensamentos suicidas, libertação da feitiçaria. Que é onde se manifesta bastante. Exato, onde o inimigo toma. Porque, bom, vou continuar. Depois me lembro de falar das brechas. Tá bom. Porque o inimigo aproveita brechas. E nesse caso, a menina deu aquele e eu voltei e ela começou a se contorcer, uma menina, uma jovem. E aí eu falei assim, aguarde, porque eu estava ao vivo pela televisão. Tá. Eu não ia expor, aquilo não ia pegar bem. Parece sensacionalismo e eu tenho muito medo disso. Fui, terminei e chamei ela para a capela. A hora que chegamos na capela, rapaz, eu simplesmente fui conversar. Quando eu comecei a conversar, e ela começou a rodopiar. Ela era uma menina baixa assim, meia fortinha, mas ela rodava. Aí os assim? Assim. Tá. 4 homens. E eles devem, porque são muito parceiro meu, eles devem estar assistindo essa live. Segurando ela? Segurando, prenderam. E eu subi em cima. Nisso me veio o rito. E eu estava estudando. Você já sabia? Veio o rito. Daí do exorcismo. É em português. Em português. Mas o de profundis é latim. Tá. Das profundezas, Senhor, a vós eu clamo, Senhor, escutai o meu apelo. Vai manifestar no Paquito, segura ele aí. Né? Aí ela se levantou e falou, você não é exorcista.
Ela te... Você não é exorcista, você não tem poder sobre mim. E com uma voz diferente. Totalmente diferente. Urrava, espumava. Nisso, e a equipe toda vendo. O filho, o irmãozinho dela, desse tamanho. Eu falei, leva ele para não ver isso. Ele falou, eu vejo isso toda noite. Putz, ela se manifestava isso toda noite. O corpo dela todo marcado. Alguém olhando, parecia que ela se mutilava. Foi quando eu interagi naquela hora e falei assim, em nome de Jesus eu peço, saia dela. Ou dê uma trégua. Eu não sou exorcista. Eu não sou exorcista. Mas eu te peço 24 horas. E ela deu urros. E o que eu estou te contando, estou contando para você, já contei para o Danilo Gentili, mas escrevi num livro, mas esse é fato que eu senti. Rapaz, eu arrepiava, foi um contato assim que aquilo, e ela, mas um cheiro ruim, uma voz cadavérica, a voz realmente deturpada, uma voz de homem, rouca, e aquela baba caindo assim, ela... Quando você falou isso? Aí... Naquela noite entrei em contato com o padre exorcista, o padre Jorge, exorcista, atendeu. Só que você tem que entender que quando é um caso desse, não é de uma só vez. O diabo pode ser tirado uma só vez ou é gradativo. Ah, é? Porque a impregnação é muito grande. O mal que ele faz na mente, na inteligência, nas próprias... camadas do cérebro é muito destrutivo. O maior exorcista do mundo chama-se Padre Gabriele Amorti. É um nome... Se você perguntar quem que é o maior exorcista do mundo, é ele, em Roma. E ele, exatamente, os exorcismos dele diz que às vezes eram 2 anos. O quê? Para tirar totalmente? Para tirar totalmente. Porque era mais de um demônio ou porque é um demônio que não quer sair? Um demônio que não quer sair são mais que às vezes é uma legião.